Então, olá a todos e a todas. Eu sou o professor Fábio Carmona, eu sou médico pediatra e sou professor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E aqui nesse curso eu faço o papel de coordenador pedagógico e também vou conduzir a discussão de alguns casos do módulo de fisiopatologia e fitoterapia na inflamação. Eu sou um homem cis, de pele parda. Eu estou usando óculos, uma camisa azul clara, sento aqui numa cadeira gamer preta, um fundo aqui amadeirado, e é um prazer estar com vocês aqui. Então, nós vamos discutir o primeiro caso desse módulo de fisiopatologia e fitoterapia ligada à inflamação. Nós vamos percorrer o seguinte roteiro: nós vamos falar sobre a anamnese do paciente, antecedentes e medicamentos em uso, alguns dados de exame físico sumário, exames complementares. Vamos falar o diagnóstico desse paciente e entrar no nosso foco principal, que é a discussão dos sinais de alerta, da lista de problemas, do plano de cuidado e da sugestão de fitoterapia. Nós vamos apresentar uma prescrição possível e contar para vocês qual foi a evolução desse caso. Okay? Então, nossa paciente é AMSP, do sexo feminino, tem 52 anos. Ela recebeu um diagnóstico de doença de BC, nós vamos conhecer daqui a pouco um pouquinho melhor essa doença, naquele ano. E ela apresentava lesões ulceradas na mucosa oral, do palato, na língua, e também na região genital, na região do quadril, na virilha e também na mucosa vaginal. A primeira lesão tinha surgido em dezembro de 2012, esse é um caso um pouco mais antigo, e desde então essas úlceras ocorrem em ciclos, permanecendo ativas por cerca de 4 meses, e ela tem períodos de remissão de 1 a 2 semanas. Ela chegou a ser submetida a uma biópsia dessas lesões, o resultado foi normal e o diagnóstico dessa doença foi estabelecido por exclusão. Ela não apresenta dores articulares e não tem queixas gástricas ou intestinais, que são manifestações frequentes da doença, mas essa paciente não tinha. Ela relata que tinha um bom padrão de sono, mas um alto nível de estresse devido ao seu trabalho como advogada, e ela pratica atividade física regularmente. Então, para quem não conhece, a doença de BC é uma doença autoimune, então com produção de autoanticorpos, que se manifesta com úlceras genitais, úlceras orais, uveíte bilateral, diarreia sanguinolenta e pode ter vasculite sistêmica, inflamação dos vasos sanguíneos, sempre de etiologia autoimune. Então, a nossa paciente tinha essas duas manifestações aqui. Bom, ela tinha também de antecedentes uma dislipidemia e ela tinha tido sua menopausa em 2013. Isso aqui ocorreu aproximadamente 3 anos antes dela consultar. Ela vinha em uso dos seguintes medicamentos: ciclosporina, 2,5 mg por quilo por dia, prednisolona, 7,5 mg por dia, hidroxicloroquina, 200 mg por dia, rosuvastatina, 10 mg. No exame físico, nós encontramos lesões ulceradas com até 10 milímetros na mucosa orofaríngea e na língua. E ela não trazia nenhum exame complementar naquele momento. Então, o diagnóstico que ela tinha já dado por um especialista era a doença de BC, mas sempre cabe a nós pensar em possíveis diagnósticos diferenciais. Tá? Então, eu entraria aqui o lúpus eritematoso sistêmico, que pode cursar com essas úlceras orais, mas geralmente tem outras manifestações, principalmente articulares, e ela não tinha. A síndrome de Reiter, geralmente ela está associada com uretrite e conjuntivite, que a nossa paciente não tinha. A doença de Crohn, mas geralmente, além das úlceras orais, o envolvimento gastrointestinal é significativo, a nossa paciente não tinha. A síndrome FAPA, que é a febre periódica com estomatite aftosa, faringite e adenite cervical. Essa condição é mais comum em crianças, mas pode persistir em adultos e cursa com essa adenite cervical, que a nossa paciente também não tinha. E, por fim, o eritema multiforme, que também apresenta úlceras orais, mas geralmente ele está relacionado a infecções virais ou reações medicamentosas. Então, aparentemente, o diagnóstico estava correto, e eu considerei aqui algumas alternativas, mas aparentemente é essa doença mesmo. Então, agora, se você quiser, você pode fazer uma pausa no vídeo para você listar
se essa paciente tem algum sinal de alerta para encaminhamento para o especialista e qual é a lista de problemas que nós vamos abordar para o tratamento dessa paciente. Bom, agora que você já listou, vamos revisar quais seriam os possíveis sinais de alerta para essa paciente. Então, comprometimento ocular, uveíte, vasculite retiniana, algum problema de visão ou dor ocular, ela não apresentava. Comprometimento neurológico, cefaleia persistente, confusão mental ou convulsões, também não havia. Comprometimento vascular, como a gente falou, as vasculites, né? E podem cursar com tromboses venosas ou arteriais, dor e edema em membros, também não tinha. Comprometimento gastrointestinal significativo, diarreia crônica, dor abdominal, hematoquesia também não estavam presentes. Úlceras de evolução atípica, extensas, dolorosas e de difícil cicatrização. Embora essa fosse a queixa dela, elas não eram lesões extensas, lembra que elas tinham no máximo 10 milímetros. E resistência ao tratamento convencional, precisando escalonar a terapia. Essa é uma decisão que cabe mais ao especialista, no caso é o reumatologista que faz esse escalonamento da terapia. A princípio, a queixa dela para nós era apenas as úlceras orais. Então, a lista de problemas dessa paciente eram úlceras orais persistentes ou recorrentes, a inflamação crônica que acompanha essa doença, um estresse ocupacional, ligado à profissão dela, a dislipidemia e o climatério. Mas a gente não vai tentar resolver todos os problemas da pessoa de uma vez só, né? Então vamos focar hoje naquilo que levou ela a nos procurar, que era o problema das úlceras orais. Tá? Então agora você pode fazer uma outra pausa no vídeo para você pensar qual seria o seu plano de cuidados para essa paciente e qual seria uma ou mais possíveis intervenções fitoterápicas que podem ser propostas para ela. Bom, as nossas metas terapêuticas para essa paciente poderiam incluir reduzir a frequência e a gravidade das lesões, que é o motivo da queixa, talvez essa seja a nossa meta principal, minimizar o impacto da inflamação sistêmica na qualidade de vida, no bem-estar geral dela, melhorar a qualidade de vida e reduzir o estresse, e monitorar e controlar a dislipidemia. Nós podemos, talvez, considerar que essas duas primeiras são as nossas metas imediatas e as duas últimas são as nossas metas a médio e longo prazo. Então, nós poderíamos incluir no plano de cuidados educação e saúde, explicar para ela sobre a doença, que tem um caráter crônico e flutuante, falar sobre a importância da adesão ao tratamento e ajudá-la a identificar gatilhos, né? Como, por exemplo, surtos de estresse, picos de estresse, tabagismo, infecções virais que podem cursar com exacerbações da doença. As medidas não farmacológicas poderiam incluir a redução do estresse, né? A prática de mindfulness, yoga, psicoterapia ou alguma outra prática de redução do estresse. Ela poderia aderir a uma dieta anti-inflamatória, rica em ômega 3, frutas, vegetais e evitar os ultraprocessados e praticar atividade física regular, que ela já relatou que pratica, né, sempre ajustada ao quadro clínico, ou seja, de acordo com a tolerância individual dela. Nós poderíamos solicitar algum exame para acompanhamento do perfil lipídico, da glicemia e também da função hepática, em especial para monitorar efeitos colaterais da rosuvastatina. Tá? Hemograma e função renal, para monitorar os eventos adversos relacionados à ciclosporina e ficar de olho se ela não vai ter manifestação ocular e encaminhar para o oftalmologista se necessário. Se ela não estiver em acompanhamento com o reumatologista, nós devemos encaminhá-la para fazer ajuste da terapia se for necessário e, de vez em quando, ela precisa ir ao oftalmologista para verificar se ela não está desenvolvendo a uveites. Pode ser necessário encaminhar para um dermatologista, se a gente não tiver sucesso em auxiliar ela no controle das lesões orais, talvez uma avaliação dermatológica possa ser importante. E com relação à intervenção fitoterápica, o que a gente poderia propor? Nós poderíamos propor um tratamento tópico das úlceras orais. E eu listei aqui várias espécies de plantas medicinais que foram estudadas, né, nesse módulo, que poderiam ser utilizadas de forma tópica para o controle das úlceras orais. A Monteverde helicifolia, que é a espinheira santa, a Micanha levigata, que é o guaco, Plantago major ou
Plantago lanceolata, a tanchagem, a camomila, a calêndula, a lipoeriganoides, que é o alecrim-pimenta, ou a melaleuca. Todas são opções interessantes, mas aqui talvez essas que têm uma função mais antimicrobiana, talvez não sejam as melhores escolhas nesse momento, já que a etiologia é inflamatória. Nós poderíamos propor um tratamento oral para a inflamação crônica que acompanha essa doença. E eu listei aqui algumas opções também que nós estudamos nesse modo. A cúrcuma, a Uncaria tomentosa, que é a unha de gato, a Arpagophyton, a garra do diabo, Salix, são as espécies de salgueiro, a Baccharis trimera, que é a carqueja, a Actium lapa, é a bardana, e Rosmarinus officinalis, que é o alecrim. Se você quiser relembrar quais são as formas farmacêuticas e quais são as doses de cada um desses fitoterápicos, eu sugiro que você volte lá na parte de cada uma dessas espécies. Nós poderíamos propor um tratamento oral para auxiliar no controle da dislipidemia. E aqui tem algumas espécies que poderiam ser empregadas: a própria cúrcuma, a oliveira, o alho, a videira, a alcachofra, né, o cratego, que é o espinheirovar, e a carqueja também, Baccharis trimera. Mas talvez a gente não deva ir ser tão invasivo e prescrever muitas coisas ao mesmo tempo, por causa do risco de interação medicamentosa, que sempre deve nos preocupar. E, por fim, nós poderíamos propor um tratamento oral para o estresse que ela sofre pela profissão dela. E aqui também tem algumas opções que vão nos auxiliar no manejo do estresse, as espécies de fáfia, asbaganda, né, a Withania sonífera, ou aquelas espécies que estão mais ligadas ao controle da ansiedade, como a valeriana, a passiflora, a melissa e a eritrina mulungu. Mas, como eu falei, a meta de dislipidemia e de estresse talvez não seja o principal para a gente iniciar na primeira consulta. Então, qual foi a minha proposta para essa paciente? Foi focar nas úlceras orais e na inflamação crônica. Então, essa é uma prescrição possível, assim como poderia haver outras. Então, eu selecionei para esse caso uma longa. Então, vamos recordar os elementos que compõem uma prescrição de qualidade. Então, o nome científico, o nome popular, a parte da planta utilizada, então são os rizomas, a forma farmacêutica, droga vegetal em cápsula. A dosagem, né, 300 miligramas por cápsula, e aqui eu coloquei quantidade suficiente para e pedir para o meu colega farmacêutico calcular quanto ele deve dispensar para que ela possa tomar uma cápsula com água 3 vezes ao dia durante 3 meses. Meu primeiro fitoterápico. Poderia ser um extrato seco padronizado? Poderia ser. Poderia ser um chá feito por decocção? Também. E aí você vai optar de acordo com a preferência do paciente, de acordo com a sua experiência. E o outro fitoterápico foi Micania levigata, que é o guaco, né? A parte utilizada são as folhas. Nesse caso, eu prescrevi um extrato aquoso, né, de Micania levigata, com uma razão droga-extrato 1:10, ou seja, 1 grama de folhas do guaco foram usados para preparar 10 gramas ou 10 ml desse extrato aquoso. O farmacêutico, né, vai preparar, e aí a instrução para nosso paciente usar seria assim: ela vai diluir uma parte desse extrato com 9 partes de água, fazer bochecho e gargarejo com essa água 3 vezes ao dia durante 30 dias. Tá? Então, essa foi a abordagem inicial para essa paciente. E o que aconteceu com ela? Ela voltou 30 dias depois, dizendo que houve melhora apenas discreta. Eu fiz questão de trazer esse relato para vocês, para a gente ficar ciente que nem sempre nós vamos acertar na primeira tentativa. Tá? Às vezes os nossos pacientes não vão responder bem para aqueles fitoterápicos que nós escolhemos, e isso não deve ser motivo de desânimo. A gente entra num acordo com o nosso paciente para substituir e tentar uma outra abordagem. Então, nesse caso, a gente substituiu a cúrcuma longa por um outro fitoterápico, a Actium lapa, que é a bardana. E nós prescrevemos o extrato fluido da raiz, que é a parte utilizada. Então, o extrato fluido ele tem uma RD de 1:1, né? E ela ia tomar 30 gotas 2 vezes ao dia. Isso é uma dose alta. Tá? E
Aquela solução oral de Micânia levigata, que é o guaco, nós substituímos por Plantago major. Então, o extrato aquoso das folhas de Plantago, preparado da mesma forma que a gente preparou o outro, né? Uma RDI de 1:10, ela ia diluir 10 vezes e fazer o bochecho gargarejo. E aí, sim, 30 dias depois, ela retorna com uma melhora importante das lesões orais. Então, nós continuamos acompanhando essa paciente por um bom tempo e, para o controle da inflamação sistêmica, a gente usou vários outros fitoterápicos. A tabebuia, que hoje tem um nome diferente, né? Androanthus, esse é o ipê roxo, a própria cúrcuma, a uncária, Pterodoum marginatus, é uma planta chamada sucupira, e a alcachofra, Cinara scolymus. Então, sempre uma de cada vez, obviamente, tá? O tratamento tópico das úlceras orais envolveu também Punica granatum, que é a romã, Vetiver eliaceae, é a guiné, e Cotyledon orbiculata, essa planta é o bálsamo de jardim. E, após algum tempo, a gente teve abertura para iniciar para ela um fitoterápico com foco no controle da ansiedade e do estresse. Então, nós usamos faixa aglomerata e usamos também valeriana officinale. Então, essa paciente teve uma melhora importante quando a gente fez um ajuste do tratamento. E a gente precisa estar sempre atento a isso. Então, essa foi a nossa apresentação do primeiro caso. Se vocês tiverem perguntas ou comentários, vocês podem postar no fórum do nosso curso. Então, muito obrigado e até o próximo caso.